Conexão não nasce do esforço para impressionar, convencer ou agradar. Ela surge da capacidade de perceber, interpretar e responder ao que está acontecendo no plano emocional antes que qualquer palavra seja dita. Quando se tenta criar conexão de forma ativa demais, o efeito costuma ser o oposto: tensão, artificialidade e perda de valor. A conexão real acontece quando há leitura correta do ambiente, domínio interno e clareza de posição. Mulheres não se conectam com intenções declaradas, mas com estados transmitidos. Segurança, direção e autocontrole são sentidos de forma instintiva. Não é algo que se explica ou se prova, é algo que se manifesta. Por isso, a primeira lei implícita é simples. Conexão é percepção de valor, não demonstração de esforço. Quanto mais você tenta ser aceito, menos sólido se torna o vínculo. Quanto mais você se ancora em si mesmo, mais espaço emocional se abre. Existe uma diferença crucial entre presença e atuação. Presença é quando você está inteiro no momento, sem necessidade de validação. Atuação é quando cada gesto busca a aprovação. A conexão feminina responde à presença. Ela percebe quando há congruência entre postura, fala e intenção. Qualquer desalinhamento, um sorriso forçado, uma concordância automática, uma ansiedade mal contida, é lido como fraqueza estratégica. Maquiavel compreendia que o poder não se impõe apenas pela força visível, mas pela leitura precisa da natureza humana. Aplicado aqui, isso significa entender que a atração feminina não é conquistada frontalmente, ela é permitida. E essa permissão só acontece quando você ocupa um lugar claro. Alguém que não precisa, mas escolhe, que não corre atrás, mas conduz. Conexão não é simpatia excessiva. Ser legal demais não cria profundidade, cria familiaridade sem tensão. A conexão verdadeira carrega um leve desconforto positivo, uma curiosidade não resolvida, uma sensação de que algo está sendo conduzido e não simplesmente entregue. Isso exige controle emocional. Quem reage demais perde o comando. Quem observa, calibra e responde no tempo certo assume a liderança invisível da interação. Outro ponto essencial é compreender que emoção vem antes de significado. Não adianta explicar quem você é, o que quer ou o que sente se o estado emocional não foi estabelecido. A mente racional dela só justifica depois aquilo que o corpo e a emoção já aceitaram. Por isso, conexão não se constrói com histórias longas ou confissões precoces, mas com clima, ritmo e atitude. Há também o erro comum de tentar criar intimidade rapidamente. Intimidade não é proximidade física ou verbal imediata. É segurança emocional combinada com tensão. Sem segurança, a aproximação gera defesa. Sem tensão, gera amizade. O equilíbrio entre esses dois polos define a qualidade da conexão. E esse equilíbrio depende da sua capacidade de se manter estável independentemente da resposta dela. Quando você entende a natureza da conexão feminina, percebe que não se trata de conquistar alguém, mas de criar um espaço onde ela possa se mover emocionalmente sem sentir pressão. Isso exige firmeza interna. Quem está em paz com a possibilidade de perder, paradoxalmente, se torna mais difícil de perder. A ausência de medo de rejeição muda completamente a dinâmica. Conectar-se, portanto, não é uma técnica isolada, mas uma posição contínua, uma postura diante do mundo. É saber que valor não se pede, se demonstra pelo comportamento consistente. E quando essa base está sólida, a conexão deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que acontece naturalmente, como consequência direta da forma como você se coloca. Poder silencioso é a capacidade de influenciar sem precisar afirmar, explicar ou justificar. É a forma mais eficaz de autoridade, porque não depende de palavras nem de imposição explícita. Ele se manifesta na calma, no autocontrole e na ausência de urgência. Quando aplicado à conexão com mulheres, esse princípio se torna central. Quanto menos você tenta provar algo, mais evidente se torna o que você é. O erro comum é confundir poder com intensidade, falar demais, gesticular demais, se mostrar excessivamente disponível ou interessado, cria ruído. O poder silencioso opera no oposto. Economia de movimento, precisão de fala e domínio do próprio estado emocional.
Quem está em controle não reage a tudo. Observa, escolhe e age com intenção. Essa postura é sentida instantaneamente. Mulheres são altamente sensíveis a variações de estado emocional. Elas percebem tensão interna, ansiedade disfarçada e necessidade de validação, mesmo quando o discurso parece confiante. O poder silencioso elimina essa contradição. Quando você não precisa da aprovação, o corpo relaxa, a voz desacelera e o olhar se estabiliza. Isso comunica segurança sem esforço. Silêncio. Aqui não significa timidez ou ausência. Significa presença sem explicação. Falar menos não é desaparecer, é concentrar impacto. Cada palavra dita carrega peso porque poderia não ter sido dita. Esse tipo de silêncio cria espaço emocional. E onde há espaço, há curiosidade. Onde há curiosidade, há conexão. Maquiavel compreendia que o governante mais temido e respeitado não era o mais barulhento, mas o mais imprevisível e controlado. No campo da atração, o mesmo se aplica. Quando você não reage imediatamente a tudo, quando não se apressa em responder mensagens, quando não tenta preencher cada pausa, você demonstra que seu tempo e sua atenção têm valor. O poder silencioso também se revela na forma como você lida com testes. Testes são provocações sutis, discordâncias, atrasos, mudanças de humor. Quem reage emocionalmente perde posição. Quem mantém estabilidade sem agressividade nem submissão reforça a autoridade. Não é vencer o teste, é não se deixar deslocar por ele. Há um componente essencial de desapego, não no sentido de indiferença fria, mas de liberdade interna. Você não se prende a resultados específicos. Está presente, mas não dependente. Esse desapego reduz a pressão da interação e, paradoxalmente, aumenta o interesse. A outra parte sente que está diante de alguém que não precisa conquistar nada para se sentir inteiro. O olhar é uma das expressões mais claras do poder silencioso. Um olhar firme, calmo e sustentado comunica mais do que discursos elaborados. Evitar o olhar denuncia insegurança. Encarar de forma agressiva gera resistência. O equilíbrio está na naturalidade. Olhar porque está confortável, não porque quer dominar. O ritmo também importa. Movimentos lentos, decisões sem pressa e respostas pensadas transmitem domínio do tempo. Quem controla o próprio ritmo não é arrastado pelo ritmo do outro. Isso cria uma sensação implícita de liderança, não declarada, mas aceita. O poder silencioso não busca ser notado, mas inevitavelmente é. Ele não tenta impressionar, mas marca presença. Quando você entende esse princípio, percebe que conexão profunda não nasce da performance, mas da coerência interna. E essa coerência cria um campo emocional onde a atração pode surgir sem esforço, sem pressão e sem necessidade de conquista explícita. Imagem não é aparência isolada, é coerência entre o que você aparenta, o que transmite e o que sustenta ao longo do tempo. Governar a própria imagem significa assumir controle consciente sobre os sinais que você envia, mesmo quando não está tentando enviar nada. Nada é neutro. Toda presença comunica algo. Ou você governa essa comunicação, ou ela governa você. Maquiavel entendia que a percepção vale mais do que a intenção. Não importa o que você acha que é, importa o que os outros percebem de forma consistente. Na conexão com mulheres, essa lei é ainda mais rigorosa. Ela não se baseia no que você diz sobre si, mas no padrão do seu comportamento. Uma imagem forte é construída por repetição silenciosa, não por explicações. O primeiro pilar dessa arte é a congruência. Quando postura, tom de voz, ritmo, escolhas e limites estão alinhados, sua imagem se torna estável. Instabilidade cria desconfiança. Se você fala com firmeza, mas age com hesitação, o corpo denuncia a verdade antes da fala. A mente dela percebe isso como falta de autoridade emocional. Governar a imagem começa pelo corpo. Postura ereta, movimentos econômicos e gestos precisos não são estética, são sinais de autocontrole. Um corpo desorganizado comunica uma mente desorganizada. Um corpo tranquilo comunica domínio interno. Isso não exige rigidez, exige consciência. Relaxamento com estrutura. A forma como você fala é outro elemento central.
Velocidade excessiva denuncia ansiedade. Voz baixa demais sugere retração. Voz agressiva cria resistência. O equilíbrio está na clareza calma. Falar como quem não disputa espaço, mas ocupa. Pausas não são falhas. São sinais de que você não precisa correr para ser ouvido. Imagem também é feita de limites. Dizer não, discordar sem justificar excessivamente e encerrar interações quando necessário fortalece a percepção de valor. Quem aceita tudo comunica escassez interna. Quem seleciona comunica abundância. Limite não é rejeição agressiva, é critério. E critério é profundamente atraente. Outro erro comum é tentar parecer interessante em vez de ser consistente. Histórias exageradas, tentativas de impressionar ou exibição de conquistas criam uma imagem inflada e frágil. Basta uma incoerência para tudo ruir. A imagem sólida é simples. Ela não precisa de ornamentos porque se sustenta no comportamento previsível e firme. A imagem também é governada pelo que você não faz. Não responder imediatamente, não se explicar em excesso, não competir por atenção, não implorar por reciprocidade. A ausência seletiva comunica valor mais alto do que presença desesperada. Saber quando se retirar é tão importante quanto saber quando avançar. Maquiavel alertava que ser amado e respeitado exige equilíbrio. No campo da conexão, respeito precede atração. Sem respeito, qualquer interesse é instável. E respeito nasce da percepção de que você se respeita primeiro. Isso se revela em pequenas escolhas, com quem anda, quanto tolera, o que ignora. A imagem que você constrói não é um personagem, é uma posição diante do mundo. Quando essa posição é clara, a interação flui sem esforço. Você não precisa convencer, apenas sustentar. E sustentar exige disciplina emocional. Não reagir a provocações, não se perder em expectativas, não se deslocar para agradar. Governar a própria imagem, portanto, é um exercício contínuo de autoconsciência. É entender que cada interação reforça ou enfraquece o que você comunica. Quando essa arte é dominada, a conexão deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma consequência natural da forma como você se apresenta, age e permanece fiel à sua própria estrutura. Conexão profunda não acontece no campo da explicação, mas no campo da experiência. Tentar ser compreendido racionalmente é um erro comum, porque a atração não se decide pela lógica. A mente dela apenas justifica depois aquilo que o corpo e a emoção já aceitaram. Quando você tenta convencer, explicar intenções ou estruturar tudo em palavras, você desloca a interação para um terreno onde a conexão perde força. Sentir vem antes de entender. Emoção precede significado. Isso significa que o foco não deve estar no conteúdo do que você diz, mas no estado emocional que você cria enquanto diz. Tom de voz, ritmo, pausas, olhar e presença constroem uma atmosfera. Essa atmosfera é o que realmente comunica. As palavras são apenas veículos secundários. Existe uma diferença clara entre informar e provocar. Informar é neutro, provocar gera movimento interno. Provocar não é manipular, é conduzir emoções de forma consciente. Humor leve, silêncio estratégico, mudança de ritmo, observações diretas e simples criam impacto porque tiram a interação do automático. Quando algo quebra o padrão, a emoção desperta. Um dos maiores erros é a confissão precoce. Falar demais sobre sentimentos, intenções ou expectativas antes que o clima esteja estabelecido cria pressão emocional. Pressão gera defesa. A emoção precisa de espaço para crescer sozinha. Quando você verbaliza demais, impede que ela construa a própria narrativa interna. E é essa narrativa interna que fortalece a conexão. Fazer sentir também significa aceitar o desconforto. Nem toda emoção precisa ser positiva o tempo todo. Um leve desafio, uma discordância calma, uma retirada estratégica criam tensão saudável. Sem tensão, não há magnetismo. A atração vive do equilíbrio entre conforto e incerteza. Segurança demais vira previsibilidade. Incerteza demais vira insegurança. O domínio está no meio. Outro ponto essencial é entender que emoção é contagiosa. Seu estado interno define o estado da interação. Se você está tenso, ela sente.
Se está calmo, ela relaxa. Se está centrado, ela se ancora. Não se trata de fingir emoções, mas de cultivá-las genuinamente. Autocontrole emocional não é repressão, é estabilidade. A comunicação indireta é mais poderosa do que a direta. Um olhar sustentado comunica mais interesse do que uma declaração. Um silêncio no momento certo gera mais curiosidade do que uma explicação longa. Um sorriso contido vale mais do que elogios repetidos. Quando você confia no impacto do não dito, a interação ganha profundidade. Também é importante abandonar a necessidade de ser entendido perfeitamente. Quando você tenta ser claro demais, se torna previsível. Um certo grau de ambiguidade mantém a mente ativa. Não se trata de confundir, mas de não entregar tudo pronto. Deixar lacunas permite que ela participe emocionalmente. Maquiavel sabia que as pessoas seguem quem faz sentir algo, não quem explica tudo. O mesmo princípio se aplica aqui. Liderança emocional não é comando explícito, é condução sutil. Você não diz o que sentir, você cria o ambiente onde o sentimento surge naturalmente. Quando você entende essa lei, percebe que conexão não se constrói com discursos bem elaborados, mas com presença consciente. Não é sobre dizer as coisas certas, é sobre sustentar o estado certo. E quando o estado é sólido, a emoção acontece sem esforço. Ela não precisa entender por que se sente atraída. Ela apenas sente, e isso é suficiente. Conexão profunda não acontece no campo da explicação, mas no campo da experiência. Tentar ser compreendido racionalmente é um erro comum porque a atração não se decide pela lógica. A mente dela apenas justifica depois aquilo que o corpo e a emoção já aceitaram. Quando você tenta convencer, explicar intenções ou estruturar tudo em palavras, você desloca a interação para um terreno onde a conexão perde força. Sentir vem antes de entender. Emoção precede significado. Isso significa que o foco não deve estar no conteúdo do que você diz, mas no estado emocional que você cria enquanto diz. Tom de voz, ritmo, pausas, olhar e presença constroem uma atmosfera. Essa atmosfera é o que realmente comunica. As palavras são apenas veículos secundários. Existe uma diferença clara entre informar e provocar. Informar é neutro. Provocar gera movimento interno. Provocar não é manipular, é conduzir emoções de forma consciente. Humor leve, silêncio estratégico, mudança de ritmo, observações diretas e simples criam impacto porque tiram a interação do automático. Quando algo quebra o padrão, a emoção desperta. Um dos maiores erros é a confissão precoce. Falar demais sobre sentimentos, intenções ou expectativas antes que o clima esteja estabelecido cria pressão emocional. Pressão gera defesa. A emoção precisa de espaço para crescer sozinha. Quando você verbaliza demais, impede que ela construa a própria narrativa interna. E é essa narrativa interna que fortalece a conexão. Fazer sentir também significa aceitar o desconforto. Nem toda emoção precisa ser positiva o tempo todo. Um leve desafio, uma discordância calma, uma retirada estratégica criam tensão saudável. Sem tensão, não há magnetismo. A atração vive do equilíbrio entre conforto e incerteza. Segurança demais vira previsibilidade. Incerteza demais vira insegurança. O domínio está no meio. Outro ponto essencial é entender que emoção é contagiosa. Seu estado interno define o estado da interação. Se você está tenso, ela sente. Se está calmo, ela relaxa. Se está centrado, ela se ancora. Não se trata de fingir emoções, mas de cultivá-las genuinamente. Autocontrole emocional não é repressão, é estabilidade. A comunicação indireta é mais poderosa do que a direta. Um olhar sustentado comunica mais interesse do que uma declaração. Um silêncio no momento certo gera mais curiosidade do que uma explicação longa. Um sorriso contido vale mais do que elogios repetidos. Quando você confia no impacto do não dito, a interação ganha profundidade. Também é importante abandonar a necessidade de ser entendido perfeitamente. Quando você tenta ser claro demais, se torna previsível. Um certo grau de ambiguidade mantém a mente ativa. Não se trata de confundir, mas de não entregar tudo pronto. Deixar lacunas permite que ela participe emocionalmente.
Maquiavel sabia que as pessoas seguem quem faz sentir algo, não quem explica tudo. O mesmo princípio se aplica aqui. Liderança emocional não é comando explícito, é condução sutil. Você não diz o que sentir, você cria o ambiente onde o sentimento surge naturalmente. Quando você entende essa lei, percebe que conexão não se constrói com discursos bem elaborados, mas com presença consciente. Não é sobre dizer as coisas certas, é sobre sustentar o estado certo. E quando o estado é sólido, a emoção acontece sem esforço. Ela não precisa entender por que se sente atraída. Ela apenas sente. E isso é suficiente. Tempo é poder. Quem controla o ritmo de uma interação, controla o nível de envolvimento emocional que ela alcança. A pressa é sempre uma confissão de escassez. Quando você acelera etapas, respostas, encontros ou intimidade, comunica ansiedade e necessidade. Mesmo que as palavras pareçam confiantes, o ritmo denuncia a verdade interna. Conexão profunda exige tempo, porque emoção precisa de espaço para se consolidar. Dominar o tempo não significa ser frio ou distante, significa não se mover por impulso. Cada avanço precisa parecer natural, não urgente. Quando você respeita o ritmo da interação, transmite segurança. Segurança é a base invisível da atração. Sem ela, qualquer intensidade vira ameaça ou desconfiança. Existe uma diferença clara entre conduzir e apressar. Conduzir é avançar com calma, observando sinais e ajustando o passo. Apressar é ignorar sinais para satisfazer uma expectativa interna. Mulheres percebem essa diferença com facilidade. Quando sentem que algo está sendo acelerado artificialmente, o corpo reage antes da mente, criando resistência. O ritmo também se manifesta na comunicação. Responder imediatamente a tudo cria previsibilidade e diminui valor percebido. Demorar de forma natural, sem jogos explícitos, mostra que sua vida não gira em torno da interação. Isso não é estratégia mecânica, é consequência de uma posição interna onde você não está à espera. Quem está ocupado consigo mesmo não corre. No encontro presencial, o ritmo é ainda mais importante. Movimentos apressados, fala acelerada, necessidade constante de preencher silêncios, criam tensão. Silêncio não é vazio, é espaço. Quando você sustenta pausas com tranquilidade, mostra domínio emocional. Quem se sente confortável no silêncio transmite autoridade invisível. Dominar o tempo também envolve saber quando não avançar. Nem todo sinal pede ação imediata. Às vezes, a melhor decisão é manter o estado atual e permitir que a emoção amadureça. Avançar cedo demais pode interromper um processo interno que ainda está se formando nela. Paciência estratégica é uma das formas mais sutis de poder. Maquiavel entendia que o governante sábio não reage a cada estímulo. Ele espera o momento certo, observa o cenário e age quando o impacto será maior. Na conexão, o princípio é o mesmo. Um gesto feito na hora certa vale mais do que 10 feitos por impulso. O tempo certo amplifica o efeito. Ritmo também é consistência. Avançar e recuar de forma caótica gera confusão e insegurança. Estabilidade emocional cria previsibilidade suficiente para gerar conforto, enquanto pequenas variações mantêm o interesse. O erro está nos extremos, previsível demais ou instável demais. O equilíbrio exige autoconsciência constante. Outro aspecto essencial é entender que o tempo dela não é seu inimigo. Tentativas de não perder a chance geralmente nascem do medo. Medo encurta o tempo, estreita as opções e compromete decisões. Quando você age a partir da abundância, o tempo se expande. Você não compete com ninguém, não corre contra nada. Dominar o tempo é, no fundo, dominar a si mesmo. É não ser governado por expectativa, carência ou urgência. Quando você se move com calma, transmite a sensação de que sabe para onde está indo, mesmo sem explicar. E essa sensação cria confiança. Quando essa lei é aplicada, a conexão se aprofunda naturalmente. Não há pressão, não há atropelo, não há desgaste precoce. Tudo acontece no ritmo certo porque você não tenta controlar o resultado, apenas sustenta a posição. E quem controla o próprio tempo acaba controlando a dinâmica inteira da interação. Imprevisibilidade não é confusão, é variação consciente dentro de uma estrutura firme.
Caos nasce da instabilidade emocional. Imprevisibilidade nasce do controle. Quando você alterna estímulos mantendo coerência interna, a atenção se mantém viva. Quando muda sem critério, a confiança se perde. A lei é simples. Surpreenda no conteúdo. Seja estável na base. A previsibilidade excessiva anestesia a interação. Respostas sempre iguais. Reações automáticas. Rotinas rígidas criam conforto sem tensão. Conforto sem tensão vira hábito. E hábito não gera atração. A imprevisibilidade controlada introduz novidade sem ameaçar a segurança. É a sensação de que algo pode acontecer sem o medo de que tudo desmorone. Para isso, a base precisa ser sólida. Humor, leve desafio. Mudanças de plano e pausas inesperadas só funcionam quando seu estado emocional é estável. Se a base é instável, qualquer surpresa é lida como desorganização. Mulheres percebem rapidamente quando a variação vem da intenção ou da insegurança. A primeira atrai, a segunda afasta. Ser imprevisível é variar o ritmo, não o caráter. Hoje mais silencioso, amanhã mais expressivo, às vezes liderando, às vezes observando. O que não muda é o centro, respeito próprio, limites claros e calma. Essa combinação cria curiosidade contínua. Ela nunca sabe exatamente o que esperar, mas sabe o que não vai acontecer. Necessidade, descontrole ou implosão emocional. Um erro comum é usar a imprevisibilidade como teatro. Joguinhos óbvios, sumiços artificiais, contradições forçadas. Isso não cria mistério, cria desconfiança. O mistério real nasce quando você não se explica por completo e não reage de forma automática. Quando suas ações são coerentes, mas não óbvias, a mente dela permanece engajada. A surpresa eficaz é pequena e precisa. Uma mudança de plano simples, um comentário inesperado, um silêncio onde se esperava fala, uma retirada no auge. São microquebras de padrão. Não exigem esforço nem dramatização. Exigem presença. Quem está atento ao momento percebe quando variar. Quem segue roteiro erra o timing. Maquiavel entendia que o poder se fortalece quando não é totalmente decifrável. O governante previsível é fácil de neutralizar. O imprevisível com estrutura é respeitado. Na conexão, o princípio é idêntico. Quando você não entrega todo o mapa, ela investe energia para compreender. E quem investe, se envolve. Imprevisibilidade também se manifesta na autonomia. Ter uma vida que não gira em torno da interação cria variação natural. Compromissos, interesses e decisões independentes introduzem mudanças orgânicas no ritmo. Não é preciso criar surpresas. Elas acontecem porque você não está disponível o tempo todo da mesma forma. Evite extremos. Ausência prolongada sem contexto vira desinteresse. Presença intensa, seguida de sumiço, vira instabilidade. A imprevisibilidade eficaz é contínua e leve. Ela mantém a chama sem incendiar a casa. É uma dança de aproximação e pausa, conduzida com consciência. Quando essa lei é dominada, a interação ganha profundidade e longevidade. Não há tédio, não há ansiedade desnecessária. Existe curiosidade sustentada. Você não precisa explicar quem é nem provar nada. Basta manter a estrutura firme e permitir variações naturais. Assim, você permanece interessante sem jamais parecer perdido. A dinâmica da conexão se rompe quando o acesso é pedido antes que o valor seja percebido. Acesso pode ser tempo, intimidade, atenção exclusiva, presença constante ou envolvimento emocional. Quando esse acesso é solicitado cedo demais, a interação se desloca para uma negociação desigual. Quem pede se coloca abaixo, quem concede passa a avaliar. A lei é clara. Valor vem antes do acesso, nunca depois. Valor não é status declarado nem qualidades listadas. Valor é experiência. É como ela se sente quando está na sua presença. Segurança, leveza, estímulo emocional e direção formam a base desse valor. Se esses elementos não foram entregues de forma consistente, qualquer tentativa de aprofundar gera resistência, mesmo que inconsciente. Um erro recorrente é confundir interesse com direito. Interesse dela não significa permissão automática para avançar. Interesse é curiosidade inicial. Valor é sustentação dessa curiosidade ao longo do tempo. Quando você respeita essa diferença,
evita pressionar a interação e preserva sua posição. Criar valor exige entrega estratégica, não entrega emocional descontrolada. Entregar não é se abrir demais, se explicar demais ou se doar demais. Entregar é conduzir bons estados emocionais. Uma conversa fluida, um momento agradável, uma liderança tranquila em pequenas decisões. Isso cria uma associação positiva que se acumula silenciosamente. Maquiavel compreendia que concessões só funcionam quando o outro já reconhece poder. Pedir antes de estabelecer esse reconhecimento enfraquece qualquer posição. Na conexão, pedir acesso cedo, atenção constante, respostas imediatas, intimidade rápida, comunica escassez interna, e escassez diminui valor percebido. Valor também é consistência. Um momento agradável isolado não sustenta nada. A repetição do mesmo padrão emocional cria confiança. Confiança permite aprofundamento. Sem confiança, qualquer acesso parece arriscado. Por isso, criar valor é um processo, não um gesto único. Outro ponto essencial é entender que acesso precisa parecer consequência, não objetivo. Quando ela sente que o vínculo avança naturalmente, sem ser empurrado, o envolvimento cresce sem conflito interno. Quando percebe intenção de ganho, surge defesa. Emoção não gosta de ser usada como moeda. Criar valor também passa por não aceitar qualquer condição apenas para manter contato. Aceitar migalhas de atenção, desrespeito leve ou incoerências constantes comunica que você valoriza pouco a própria presença. Quem não protege o próprio valor, ensina o outro a não valorizá-lo. Há também o valor do contraste. Nem toda interação precisa ser intensa. Alternar momentos leves com pausas cria perspectiva. Quando você não está sempre disponível da mesma forma, sua presença ganha peso. Isso não é jogo, é posicionamento. Quem tem uma vida estruturada, naturalmente cria escassez saudável. Valor é percebido quando você melhora o estado emocional dela sem se perder no processo. Quando sua presença soma, não drena. Quando conduz sem controlar. Quando se mantém inteiro, independentemente da resposta. Essa estabilidade cria segurança profunda. Quando essa lei é respeitada, pedir acesso deixa de ser necessário. O avanço acontece porque faz sentido emocionalmente. Ela se move porque quer, não porque foi convencida. E isso muda completamente a qualidade da conexão. O que nasce assim não precisa ser sustentado por esforço constante, porque se apoia na base mais sólida possível, valor percebido e desejado. Silêncio não é ausência de comunicação, é comunicação concentrada. Quem teme o silêncio tenta preenchê-lo com palavras desnecessárias, explicações excessivas e reações automáticas. Quem domina o silêncio entende que ele cria espaço emocional, e espaço é onde a conexão se aprofunda. O silêncio bem usado não afasta. Ele atrai porque obriga o outro a sentir, não apenas a ouvir. O erro mais comum é tratar o silêncio como falha. Pausas longas, momentos sem fala ou respostas contidas geram desconforto apenas em quem está inseguro. Quando você sustenta o silêncio com tranquilidade, comunica autocontrole. Autocontrole é percebido como força, e força silenciosa gera curiosidade. Mulheres interpretam o silêncio de acordo com o estado de quem o sustenta. Silêncio tenso gera estranhamento. Silêncio calmo gera presença. A diferença está no corpo. Postura relaxada, olhar firme, respiração estável. Quando o corpo não pede desculpas pelo silêncio, ele se torna magnético. Silêncio também é uma forma de liderança. Em vez de reagir imediatamente, você observa. Em vez de responder por impulso, você escolhe. Essa pausa implícita cria a sensação de que você não está sendo arrastado pela interação, mas conduzindo o ritmo. Quem fala menos, mas no momento certo, tende a ser ouvido com mais atenção. Há um tipo de silêncio que testa e outro que fortalece. O silêncio defensivo surge do medo de errar. O silêncio estratégico surge da confiança de que não é preciso provar nada. O segundo cria profundidade. Ele permite que a emoção se manifeste sem ser interrompida por explicações. Usar o silêncio como ferramenta também significa saber quando não responder.
Nem toda provocação exige reação. Nem toda pergunta precisa de resposta imediata. Quando você escolhe não responder tudo, preserva mistério e demonstra critério. Critério comunica valor. Maquiavel entendia que o governante que fala demais perde poder, porque se torna previsível. O mesmo se aplica aqui. Quem se explica demais entrega o controle da narrativa. Quem deixa lacunas permite que o outro complete com emoção e imaginação. E imaginação é um dos motores mais fortes da atração. O silêncio é especialmente poderoso após momentos de intensidade. Uma pausa depois de um olhar, de uma frase direta ou de um momento de proximidade amplifica o impacto. Se você quebra imediatamente esse momento com palavras, dilui a experiência. Sustentar o silêncio permite que ela processe o que sentiu. Outro aspecto importante é o silêncio na ausência. Não estar sempre disponível, não responder de forma automática, não se justificar por ter sua própria vida. Essa ausência silenciosa comunica autonomia. Autonomia é profundamente atraente porque sinaliza que sua identidade não depende da validação dela. É importante entender que silêncio não é manipulação quando nasce de uma posição interna saudável. Manipulação vem da tentativa de provocar reação. O silêncio eficaz não busca reação, ele simplesmente existe. Ele não pede nada. E justamente por isso, cria movimento do outro lado. Quando você aprende a usar o silêncio, percebe que muitas palavras eram usadas apenas para aliviar sua própria ansiedade. Ao removê-las, sobra presença. E presença é o que realmente conecta. Não é o que você diz, mas o que permanece quando você para de falar. É nesse espaço que a conexão se aprofunda sem esforço, sem pressão e sem necessidade de explicação. Revelação excessiva é uma forma disfarçada de ansiedade. Quando você entrega toda a sua história, intenções, emoções e planos logo no início, elimina a atenção necessária para que a conexão se desenvolva. Mistério não é mentira nem omissão estratégica, é respeito pelo tempo emocional da interação. Nem tudo precisa ser dito agora. Algumas coisas só fazem sentido depois. Atração se alimenta de descoberta. Quando não há nada a descobrir, a mente relaxa e o interesse cai. Revelar tudo sobre si cedo demais transforma a interação em algo estático. Você deixa de ser uma presença a ser explorada e passa a ser um conteúdo já consumido. Conexão profunda exige camadas, não transparência imediata. Um erro comum é confundir honestidade com exposição total. Honestidade é coerência entre o que você diz e o que vive. Exposição total é despejar informações sem critério. Você pode ser honesto e ainda assim seletivo. Seletividade comunica autocontrole. Autocontrole comunica valor. Maquiavel entendia que quem se mostra por completo perde margem de manobra. Quando tudo é visível, tudo é previsível. No campo da conexão, previsibilidade reduz impacto. O mistério saudável mantém a mente ativa e emocionalmente envolvida. Ela não sente que sabe tudo sobre você, mas sente que há algo consistente ali. Não revelar tudo também protege sua posição emocional. Quando você se expõe demais, fica vulnerável à validação ou rejeição imediata. Essa vulnerabilidade precoce cria desequilíbrio. Quem revela tudo cedo costuma se apegar cedo, e apego antecipado gera pressão, mesmo que silenciosa. O mistério eficaz não é criado com jogos artificiais, mas com naturalidade. Você responde o que faz sentido responder. Compartilha o que é relevante naquele momento. Guarda o que pertence a um estágio mais avançado. Isso cria progressão. Cada encontro, cada conversa, revela uma camada nova, não tudo de uma vez. Outro ponto essencial é entender que mistério não significa frieza. Você pode ser presente, atento e interessado sem se desnudar emocionalmente. A profundidade não vem da quantidade de informação, mas da qualidade da troca. Uma conversa curta, mas intensa, vale mais do que longas explicações sem impacto. Revelar tudo sobre si também remove a possibilidade de interpretação. Quando você explica demais, impede que ela construa a própria leitura. E essa leitura interna é parte do envolvimento emocional. Quando você deixa espaço, ela preenche com imaginação, curiosidade e expectativa. Isso fortalece a conexão de forma orgânica.
Há também o mistério do propósito. Não explicar todos os seus planos, ambições e direções de vida logo de início cria a sensação de que você está em movimento. Movimento é atraente. Alguém que já se entregou completamente parece parado, resolvido demais. A atração gosta de fluxo, não de estagnação. Silêncio, seletividade e timing são aliados aqui. Você não se esquiva de perguntas. Você responde sem se alongar. Não cria histórias, cria presença. O que importa não é o que você conta, mas o que sua postura comunica enquanto fala. Calma, segurança e clareza dizem mais do que detalhes. Quando essa lei é aplicada, a conexão cresce em camadas naturais. Não há saturação emocional, nem desgaste precoce. Existe curiosidade sustentada. Você não precisa se proteger, nem se expor demais. Basta respeitar o tempo da descoberta. E quem entende isso, percebe que revelar menos no momento certo cria muito mais profundidade do que dizer tudo de uma vez. Conexão se fortalece quando há investimento emocional ativo do outro lado. Quando apenas você se move, propõe, pergunta, sustenta e conduz, a dinâmica fica desequilibrada. Quem investe pouco, observa. Quem investe mais, se envolve. A lei é simples. Quanto mais ela participa, mais valor atribui ao vínculo. Não porque foi convencida, mas porque escolheu se mover. Investimento não é esforço forçado, é participação voluntária. É quando ela pergunta, sugere, se aproxima, compartilha algo pessoal, ajusta tempo, muda planos ou demonstra curiosidade real. Esses sinais não surgem quando você entrega tudo pronto. Eles surgem quando há espaço para ela entrar. Conexão não é algo que você oferece completo, é algo que se constrói a dois. Um erro comum é confundir liderança com centralização. Liderar não é fazer tudo. Liderar é criar estrutura para que o outro se mova dentro dela. Quando você resolve tudo, decide tudo e carrega a interação sozinho, remove a necessidade de investimento. Sem necessidade, não há envolvimento profundo. Maquiavel entendia que quem concede tudo perde valor político. No campo emocional, o princípio é idêntico. Quando você oferece atenção irrestrita, disponibilidade total e validação constante, sem exigir participação, ensina que sua presença não precisa ser conquistada. O resultado é acomodação, não conexão. Fazer com que ela invista começa por não preencher todos os espaços, não responder tudo, não iniciar sempre, não sustentar a conversa sozinho. Silêncios, pausas e retiradas estratégicas convidam à ação. Quem se importa sente o vazio e se move. Quem não se move revela o nível real de interesse. Outro aspecto essencial é aceitar receber. Muitos tentam parecer fortes sendo autossuficientes demais. Não permitir que ela contribua emocionalmente cria distância. Receber atenção, aceitar gestos, ouvir perguntas e permitir cuidado são formas de investimento. Conexão exige troca, não performance. Investimento também nasce de escolhas. Quando você oferece opções em vez de decisões fechadas, cria participação. Quando pede opinião sem submissão, cria envolvimento. Quando escuta de verdade e reage com presença, reforça que a contribuição dela importa. Importar gera vínculo. É importante entender que investimento não se cobra, se provoca. Cobrar atenção, resposta ou envolvimento gera resistência. Provocar investimento é criar um contexto onde se mover faz sentido emocionalmente. Quando a interação é agradável, segura e instigante, o movimento acontece naturalmente. Outro erro recorrente é continuar investindo, mesmo quando não há retorno. Isso não cria conexão, cria desgaste. Saber reduzir investimento quando não há reciprocidade preserva valor e reequilibra a dinâmica. Quem investe demais sem retorno, perde posição. Quem ajusta, comunica critério. O investimento emocional também consolida a narrativa interna dela. Quando ela se move, a mente justifica esse movimento criando significado. Se estou aqui, se estou me abrindo, se estou procurando, é porque isso importa. Essa lógica interna é muito mais poderosa do que qualquer argumento externo. Quando essa lei é aplicada, a conexão deixa de ser unilateral. Você não carrega, não força, não implora.
Você conduz e permite. A relação ganha peso porque a participação real e aquilo que foi construído com investimento mútuo é naturalmente mais estável, mais profundo e mais difícil de ser descartado. O desejo raramente se anuncia de forma direta. Ele se revela primeiro no corpo, no ritmo, na proximidade e na forma como a atenção é oferecida. Palavras podem mentir, confundir ou racionalizar. O corpo quase nunca mente. Quem aprende a ler esses sinais ganha uma vantagem silenciosa. Não precisa adivinhar, insistir ou perguntar demais. Apenas percebe e ajusta. A maioria erra porque escuta apenas o discurso. Estou cansada, não sei, talvez, depois. Essas frases dizem pouco quando isoladas. O que importa é o contexto emocional em que são ditas. Tom de voz, olhar, orientação do corpo, tempo de resposta e microgestos entregam a verdade que a fala tenta suavizar. O desejo fala baixo, mas é constante. Proximidade física é um dos primeiros indicadores. Quando ela se inclina, reduz distância, mantém contato visual por mais tempo ou não se afasta quando você se aproxima, há abertura. Quando o corpo se fecha, os pés apontam para fora, o tronco se afasta ou o olhar foge com frequência, há resistência. Ignorar esses sinais e avançar apenas porque as palavras não foram negativas cria desconforto e quebra a conexão. O ritmo também revela muito. Respostas rápidas, curiosidade ativa, perguntas que expandem a conversa e continuidade espontânea indicam envolvimento crescente. Respostas curtas, atrasos constantes sem retomada e ausência de iniciativa indicam baixo investimento emocional. Não se trata de julgar, mas de ajustar sua posição ao que está sendo mostrado. Outro sinal importante é a qualidade da atenção. Quando ela está presente de verdade, escuta, reage, lembra detalhes, comenta com envolvimento, há desejo de conexão. Quando a atenção é fragmentada, dispersa ou mecânica, o desejo não está ali, independentemente do que seja dito. Atenção é moeda emocional. Ler o desejo exige silêncio interno. Quem está ansioso interpreta qualquer sinal como esperança. Quem está centrado observa sem distorcer. A leitura correta só acontece quando você não precisa que o desejo exista. Necessidade cria cegueira seletiva. Desapego cria clareza. Maquiavel compreendia que quem ignora os sinais do ambiente age no momento errado. Avançar cedo demais quebra o encanto. Avançar tarde demais perde a oportunidade. O timing nasce da leitura precisa. Não do medo nem da pressa, mas da observação. É importante entender que desejo não é linear. Ele oscila. Um dia se aproxima, no outro recua. Isso não significa rejeição automática. Significa processamento interno. Quem reage com insegurança a essas oscilações perde posição. Quem mantém estabilidade permite que o desejo se reorganize. Também é essencial diferenciar educação de interesse. Muitas mulheres mantêm cordialidade mesmo sem desejo. Sorriso, conversa educada e respostas gentis não são sinais suficientes. O desejo real se manifesta quando há esforço espontâneo para manter a conexão, não apenas para ser agradável. Ler o desejo antes das palavras também protege você de investir onde não há retorno. Em vez de insistir, explicar ou convencer, você observa e decide. Retirar-se quando os sinais enfraquecem preserva valor e, muitas vezes, reacende curiosidade. Permanecer onde o desejo não se sustenta gera desgaste. Quando essa lei é dominada, a interação se torna fluida. Você não força, não adivinha, não pressiona, apenas responde ao que está sendo mostrado. E essa resposta ajustada cria uma sensação rara, a de ser visto, respeitado e conduzido no tempo certo. O desejo cresce onde a leitura precisa, porque ali não há invasão nem omissão. Há presença consciente. Saber sair é uma forma elevada de poder. A maioria permanece tempo demais, insiste além do necessário e se desgasta tentando recuperar um interesse que já começou a cair. Quando isso acontece, a posição se inverte. Quem antes era escolhido passa a implorar por permanência. Retirar-se no momento certo preserva valor, mantém respeito e deixa uma marca emocional muito mais forte do que a insistência. Retirar-se não é fugir nem desistir por insegurança.
É reconhecer sinais objetivos de perda de interesse e agir com dignidade estratégica. Quando respostas ficam mornas, investimento diminui e a presença deixa de ser valorizada, insistir não reverte a situação, apenas confirma a perda de posição. A retirada consciente interrompe esse ciclo. Maquiavel entendia que o governante sábio prefere perder uma batalha pequena a ser humilhado em público. No campo da conexão, o princípio é idêntico. Ser descartado corrói a autoridade emocional. Retirar-se antes disso preserva a imagem e mantém a assimetria de valor. Quem sai por escolha continua no controle. Quem é abandonado perde narrativa. Existe uma diferença clara entre retirada estratégica e desaparecimento infantil. A retirada madura é limpa, silenciosa e coerente. Não há acusações, dramatizações ou cobranças. Há redução natural de investimento, menos disponibilidade e, se necessário, um encerramento calmo. Essa postura gera impacto porque não cria conflito, mas deixa ausência. A ausência, quando vem de alguém que tinha presença consistente, provoca reflexão. Ela interrompe o automático. Ao contrário da insistência, que anestesia, a retirada cria contraste. O cérebro percebe a perda de algo que era confortável. Esse vazio pode reativar curiosidade e desejo, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo é preservar posição. Outro erro comum é tentar explicar a retirada. Longas mensagens, justificativas emocionais ou pedidos de compreensão enfraquecem o gesto. Quem se retira de forma firme não precisa ser entendido, precisa ser coerente. Explicação excessiva devolve o controle ao outro. Retirar-se também exige desapego do resultado. Às vezes, o vínculo não retorna. E isso não é fracasso, é seleção. Permanecer onde o interesse não é recíproco cobra um preço emocional alto. Quem sabe sair demonstra respeito próprio. E respeito próprio é a base de qualquer conexão saudável. Há também o momento de retirada preventiva. Quando você percebe sinais iniciais de desvalorização, ajustar o investimento cedo evita desgaste maior. Não esperar o desinteresse se tornar explícito é inteligência emocional. Pequenas retiradas preservam o equilíbrio sem necessidade de ruptura. A retirada correta não fecha portas. Pelo contrário, mantém a imagem limpa. Muitas reconexões só são possíveis porque houve uma saída digna. Quem insiste deixa memória negativa. Quem sai com elegância deixa curiosidade e respeito. É importante entender que a retirada não é uma técnica para provocar reação, embora muitas vezes provoque. Ela é uma consequência natural de critérios claros. Quando você sabe o que aceita e o que não aceita, a retirada acontece sem drama. É apenas coerência em ação. Quando essa lei é aplicada, você nunca é descartado emocionalmente. Pode haver distanciamento, mas não humilhação. Você permanece inteiro, preserva valor e mantém controle da própria narrativa. E isso muda tudo. Porque quem sabe sair no momento certo demonstra algo raro. Não depende da permanência de ninguém para sustentar a própria posição. Conexão não é algo que se persegue, implora ou fabrica por esforço contínuo. Ela surge como efeito colateral da posição que você ocupa. Posição não é cargo, aparência ou status declarado. É o lugar emocional que você sustenta de forma consistente. Quando essa posição é clara, a conexão acontece sem necessidade de técnicas visíveis. Quando é instável, nenhuma técnica sustenta o vínculo. Posição é definida por como você se vê e age quando ninguém está validando você. É a soma de limites, escolhas, ritmo, critérios e autocontrole. Mulheres não se conectam com quem tenta se adaptar demais ao ambiente. Conectam-se com quem cria um eixo próprio e se move a partir dele. Esse eixo transmite direção. Direção gera segurança. Segurança permite entrega emocional. O erro final de muitos é tentar conectar mudando o comportamento a cada resposta dela. Hoje mais confiante, amanhã mais disponível, depois distante, depois carente. Essa oscilação revela ausência de posição. Quem não sustenta um lugar fixo acaba orbitando o lugar do outro. E quem orbita não lidera a dinâmica emocional. Maquiavel compreendia que o poder real não está nas ações isoladas, mas na constância da posição. Um governante pode errar um gesto e ainda manter autoridade se sua posição for sólida.
O mesmo se aplica aqui. Pequenos erros não quebram conexão quando há base firme, mas sem base, qualquer erro se torna fatal. Posição também significa não negociar sua identidade para manter interesse. Ajustes são naturais, autoanulação não. Quando você abre mão de valores, limites ou ritmo apenas para agradar, comunica que sua posição é frágil, e fragilidade gera instabilidade emocional, não conexão profunda. Conexão verdadeira nasce quando ela sente que você não está ali para ser escolhido, mas para escolher também. Isso não é arrogância, é reciprocidade madura. Quando você se coloca como opção entre outras, e não como dependente de aprovação, o vínculo ganha equilíbrio. Equilíbrio é raro, e o que é raro atrai. Outro aspecto essencial é entender que posição não se declara, se demonstra. Você não diz que tem opções, você age como alguém que tem. Você não diz que se respeita, você se retira quando algo não faz sentido. Você não diz que está seguro, você não reage com medo. A coerência entre ação e postura constrói essa posição ao longo do tempo. Posição também define o tipo de conexão que surge. Quem ocupa um lugar de carência atrai relações instáveis. Quem ocupa um lugar de controle rígido atrai resistência. Quem ocupa um lugar de autonomia emocional atrai envolvimento genuíno. A qualidade do vínculo reflete a posição sustentada. É por isso que conexão não pode ser o objetivo final. Quando ela vira objetivo, você se desloca para buscá-la. E ao buscá-la, perde posição. O paradoxo é simples. Quem não precisa conectar, conecta com mais facilidade, porque não carrega pressão, expectativa ou medo de perder. Sustentar posição exige disciplina interna, exige tolerar silêncio, aceitar perda, respeitar o próprio ritmo e não se mover por impulso. Exige escolher dignidade, mesmo quando o desejo empurra para a insistência. Essa disciplina cria um campo emocional estável, onde a conexão pode surgir sem esforço. Quando essa última lei é compreendida, todo o restante se organiza. Você não força investimento, não pede acesso, não explica demais, não corre atrás. Você apenas ocupa seu lugar. E quem encontra alguém bem posicionado sente isso imediatamente. A conexão, então, deixa de ser um jogo e se torna uma consequência natural da sua presença no mundo.